Eu sou no Instituto, eu sou tutor, eu fico às tardes esperando os alunos com dúvidas de latim e não espero com dúvida de grego, eu tenho medo das dúvidas de grego, né, porque eu ainda não consegui, né, completar essa parte, embora eu esteja aí investindo, com certeza investindo meu tempo para que eu possa atender todas as dúvidas de grego. Tá? Quero agradecer também, antes de completar essa apresentação, quero agradecer a todos os professores que estão aqui, porque eu já estou há mais ou menos, eu já nem sei mais há quanto tempo eu estou contribuindo aqui com o Instituto, mas esse é um momento muito especial, eu nunca falei para o público, né? E uma coisa interessante é que eu tenho, né, vocês que estão me ouvindo assim como amigos, como pessoas próximas que com certeza antes de espalharem por aí que essa palestra foi horrível, vocês vão vir conversar comigo assim, não, olha, ajustasse aquele ponto, né, seria melhor e tal. Mas assim, realmente é um prazer estar aqui com o professor Renato, o professor Sidney, meus colegas, o professor Lisandro, que tem um projeto em Pelotas de estudos clássicos, que é muito interessante, é importante, que está começando, né? Tá aqui com os colegas do Centro São Miguel também. Agradeço a todos vocês e ao pessoal lá do fundo que trabalha no Instituto, está esperando só para me massacrar aqui depois dessa exposição. Tá? Então, em termos de experiência, assim, eu coloquei ali, o pessoal pediu um currículo, né? Então eu coloquei, estudou artes mecânicas, mas a gente sabe que artes mecânicas tem uma definição bem variável e caótica, assim, não é uma coisa muito, não tem a ver com mecânica, não tem tanto a ver com mecânica da mecânica da física, né? É um símbolo muito mais aberto, muito mais genérico falar em artes mecânicas do que falar na mecânica da física, tá? E artes plásticas também, isso pode ser interpretado de N maneiras. Hoje inclusive entra, né, no currículo de artes plásticas a gente mergulhar cada dedo numa tinta e depois espalhar no quadro, assim, mostrar para todo mundo ou expor ele em algum lugar junto com um vaso, como foi o caso do Victório, aquele, para quem conhece. Então assim, isso, mas o que eu quero dizer por artes plásticas, né, ali é que eu sei desenhar e sei, já tive muita experiência com pintura em tinta a óleo, pintura em giz pastel, isso, né, vocês já vão entender por que eu estou colocando isso aqui. E também a parte do colégio militar é importante porque são poucos os colégios que têm a mesma, que colocam os mesmos assuntos nesse estudo do ensino fundamental. Um deles, e o principal deles, é o desenho geométrico. Tá? Isso vai ser importante aqui para a gente falar do quadrivium, porque antigamente também o colégio militar tinha ainda o estudo da geometria descritiva e, claro, não tem tanto a ver assim, tem a ver, mas a gente vai ver que não tem tanta proximidade assim com o que a gente vai estudar aqui, com o que a gente vai mais ou menos tangenciar aqui no quadrivium, tá? Mas tinha um estudo de geometria descritiva, que é o que depois vai ser estudado com muita dor, né, com muitos problemas aí na engenharia, nos cursos de engenharia que nós temos hoje, e vai ser muito mal estudado, né? Desculpem, eu conheço o que se aprende de geometria descritiva nesses cursos e é realmente triste de ver assunto geometria sendo tratado como se fosse simplesmente conhecer, associar formas que estão, que nós possamos abstrair de algum objeto qualquer, ou colocar formas de pecinhas, de brinquedos, né, encaixar com a mesma geometria, porque às vezes parece que geometria é só isso, né, conhecer figuras regulares e saber reconhecê-las em algum outro lugar. Sim, ali é uma estrelinha, legal. Mas quantas pontas? Tem 6 pontas, deve ser diferenciada de 5 pontas, muito legal.
né? E isso parece às vezes que que geometria, no sentido mais raso, assim, é isso, né? Identificar essas formas muito básicas ali. E na verdade tem bastante diferença, assim, e tem diferença entre nuances, por exemplo, do que eu falei, né? Desenho geométrico com essa geometria aqui do quadrívio, tá? Mas eu ainda não comecei nem a falar o assunto, eu vou ter até que ser bem objetivo, né? Isso é bom porque falar de números é uma coisa que eu não sei o que acontece. Eu acho que o número, ele tem, quando a gente fala em números, ele aciona alguma coisa do sono, assim, e o pessoal tem um pouco, né, de repulso às vezes. Mas a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é por que se deve estudar o quadrivium. E essa resposta, é claro, vai ser... eu pensei em abordar agora desde o início, mas ela vai ser muito melhor da gente resumir no final, né? Quando a gente já tiver falado aqui das 4 artes do quadrívio. E o que nós estudamos nas 4 artes? Então, nós temos ali uma primeira disciplina de aritmética, que é a do professor Girafales, né? Tá? Mas nós temos ali essa disciplina de aritmética, depois a geometria, a música e a astronomia. Normalmente é apresentado como... normalmente não, mas é quase que uma divisão 50-50. Às vezes é apresentado como na ordem aritmética, geometria, depois astronomia e depois... ou melhor, antes a música, depois a astronomia, né? E eu vou apresentar aqui primeiro a astronomia, dar uma pincelada de astronomia, depois da música, tá? Então, para falar aqui da aritmética, primeiro a gente precisa entender uma coisa muito que parece básica, mas ela tem diferenças bem importantes, tá? Um número não é o símbolo número, não é um signo. Isso é uma coisa que... Vamos falar aqui, vamos começar com esse assunto, a equação de primeiro grau. Aposto que todo mundo já fez alguma no colégio. A gente tem lá x menos 1 igual a 3. Né? E o que a gente tem com esse símbolo de igualdade? Tá? A gente tem uma relação, tá? Uma relação pode ser entre um número e outro, um número é igual ao outro, ou uma igualdade ali, quase que essa equação ainda pressupõe uma igualdade simétrica. Né? Então a gente tem na esquerda desse sinal de igualdade, nós temos um resultado que é o mesmo da direita. Né? Ótimo, nós agora conseguimos, com as 4 operações, resolver essa equação. Certo, mas isso não nos adianta muito quando a gente fala aqui dessa aritmética do quadrívio. Essa aritmética do quadrívio, então, o objetivo dela parece muito básico, mas, no entanto, é o que não acontece muito bem hoje, tá? Que é conhecer os números. O que é conhecer os números? Não é só dar uma definição de número, né? Como, por exemplo, número como uma abstração, ou como dizer que o propósito da aritmética é nos ensinar a natureza do número abstrato e seus acidentes. Tá? Nós sabemos que abstrato, a palavra abstrair, muitas vezes tem uma grande confusão com abstrair. Tem até aquelas expressões assim, abstrai, como quem diz assim, esquece alguma coisa, mas isso não tem... talvez um dia ela tenha feito mais sentido, né? Mas abstrair, nós podemos dizer que nós temos nessa palavra essa preposição abs, mas já o Mateus pode até me corrigir se for necessário, mas nós temos aí uma preposição antiga, né, que depois a gente vai ver mais como ab, e nós temos ali o que a gente chama de supinum, né, tractum, de traere, tá? Então, quando nós vemos alguma coisa desse mundo do que a gente pode dizer da realidade material, nossa, aqui as coisas que nós podemos tocar, né, ver, nós podemos arrancar delas algumas outras, mas que não são materiais. Mas nós arrancamos, nós trazemos para nós aquilo, tá? Ou nós recortamos, como o próprio professor Olavo gosta de usar muito, né? É um recorte disso, daquilo.
digamos assim que esses recortes, às vezes eles viram um papel picoteado, né, uma revista picoteada que depois quando as crianças cortam tudo, né, e já se confundem absolutamente com tudo que está ali. Essa condição do número é muito interessante porque ele é um recorte, sim, né, ele é uma abstração, só que é uma abstração que está no cotidiano já há muitos anos, já está a gente tem na literatura isso desde 800 a.C., né? Nós já vamos ver a discussão de Platão no livro do Mito da Caverna, discutindo sobre o fato de saber os números, né, e ser um bom general, como na expedição de Agamemnon. Mas, então, o que é saber os números, conhecer os números? Conhecer os números é, em suma, conhecer a potência dos números, do que eles são capazes, do que eles são compostos. É claro que alguns podem ser compostos de operações, e também saber diferenciar algumas coisas, né? Aristóteles é que vai classificar o número, a capacidade de abstrair números, né, como uma abstração de segundo grau. Tá? Que seria a de primeiro grau é saber que nós enxergamos ali uma coisa e ela é separada das outras, ela é individual das outras. Esse seria o primeiro grau de abstração. Eu tenho essa mesa inteira e eu consigo saber que isso aqui é uma garrafa, certo? A segunda é saber que tem duas garrafas, é extrair um número disso tudo que eu enxergo, certo? E esses números, nós podemos ainda saber que vem de um acidente, né? Os números eles são encontrados como um acidente, e da quantidade, né? No caso, aqui nós temos dois tipos de quantidade também que nós podemos medir. Nós temos a quantidade contínua e a quantidade discreta. A quantidade contínua diz respeito àquilo que pode ser dividido infinitamente, e a quantidade discreta, aquilo que não pode ser dividido. Se eu dividir um homem em duas partes, eu vou matar esse homem, não teremos dois homens, né? Não teremos 50% de homem e depois 50%. Não, nós continuaremos tendo um homem, né? Então isso diz respeito ao que é a quantidade discreta, certo? E, bom, para conhecer os números se dava nesse antigo ensino da aritmética uma série de classificações, nós dividíamos esses números digamos, em espécies, né? Então, como que se divide um número em espécie? Como nós podemos... Bom, aqui nós conhecemos usualmente par e ímpar. Nós temos aqui esses dois tipos, né? Um número pode ser par, um número pode ser ímpar. Mas, quando nós vemos esse estudo antigo, nós já temos uma divisão muito maior, né, nos números pares e ímpares. Nós temos aqui como falar desses números e dar nome a esses tipos de números. Nós podemos dar nome a todos os tipos de números ímpares e a todos os tipos de números pares. E provavelmente a um aluno fosse cobrado dizer de que tipo é tal número. Então, notem que no máximo que nós fizemos nesse sentido, nós nunca demos nomes a cada uma dessas espécies de números, mas no colégio nós temos aqueles MMCs, MDCs, né, o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum. Tá? Essas decomposições que nós fazemos, elas identificam essa composição de um número maior, mas nós não damos um nome no final disso, nós apenas dizemos, não, ele tem tantos fatores aqui, ou tem fatores comuns, mas aqui nessa aritmética nós temos 4 tipos de divisões, nas quais eu não vou entrar agora nos pormenores, mas nós temos 4 tipos de divisões, e numa delas nós encontramos ainda o número quadrado, e o número triangular, o número circular, o número esférico, certo? Isso nós não ouvimos mais falar. Notem que isso tudo aqui, para aprender a potência dos números, então quando nós vemos um número em separado, ele não é apenas mais um símbolo de identificação de uma quantidade, digamos assim, estabelecida, aleatório, digamos.
ele é um número que pode fazer isso, ser dividido assim, que é múltiplo, que é submúltiplo de tal número, então nós conhecemos assim a história desse número, né? Nós conhecemos a história desse número relacionado aos outros fatores e as operações que podemos fazer com eles. E uma das classificações, uma das formas aqui de classificação, tem a ver com a igualdade e a desigualdade, né? No caso da igualdade, o número é igual. Mas, note que isso parece simples, não, o número é igual ao outro, mas depois nós temos as equações de primeiro grau para ver que, quando nós falamos também de desigualdade, nós tentamos classificar essa desigualdade. E cada desigualdade também ganha um nome. Então nós damos nomes a esses acidentes, né? Nós damos nomes a isso que acontece com os números, a isso que forma esses números. E isso vai ser extremamente importante para a aritmética. Mas a geometria é que ganha uma atenção especial no quadrilho. Por que eu digo que a geometria ganha uma atenção especial? Porque muito do que a gente vê hoje em matemática, né, nós vemos, por exemplo, esse jogo tão fácil que é fazer hoje com as proporções, falar de porcentagens, comparar proporções, né? Nós usamos esse MMC, como eu disse, para fazer somas de frações, por exemplo, certo? Na verdade, tudo isso parte primeiro de estudos geométricos, tá? Qual é o livro principal para se estudar a geometria? Alguns poderiam discordar, algumas pessoas mais com espírito talvez moderno, né, poderiam discordar, de que não é Euclides, mas sim, são os elementos de Euclides. E eu defendo os elementos de Euclides aqui. Para quem não conhece, os elementos de Euclides oferecem primeiro para nós uma definição. Primeiro ele vai explicar, ele vai definir o que é um ponto. E a definição mais básica é o que não tem partes. Mas primeiro de tudo nós temos uma barreira até entender isso. E o que é uma linha? É uma infinidade de pontos dispostos, né, como eles dizem, né, mas organizados em sucessão do outro. O que é uma reta? Seria a menor distância, poderia ser a menor distância entre dois pontos e assim por diante. Tá? Essas definições, a gente encontra várias traduções delas, primeiro de tudo, né? E a gente encontra essa versão ainda dos elementos de Euclides em grego e em latim, e ainda a tradução na língua portuguesa. Para aproveitar que todos tiveram essa palestra sobre o grego e o latim, nós temos assim, quando a gente vê essas definições em grego, elas têm ali, são uma frase de, sei lá, 10 palavras, né? Em latim já é uma frasezinha de 12, 11 palavras, tá? E quando a gente vê em português tem lá quase com uma nota de rodapé enorme, assim, para cada uma, e já tem todo não, mas aqui acontece isso e aquilo. O que acontece? É claro que os símbolos usados, eles vêm de diversos estudos anteriores. Os símbolos usados para definir o que é um ponto, para definir o que são essas partes primeiras aqui do nosso estudo de geometria, eles já vêm de uma tradição enorme. Se diz que esse primeiro estudo de geometria formalizado vem dos egípcios, e aí são passados para os gregos, e daí que a gente vai ver a escola de Tales, né? E vocês imaginem isso, imaginem que cada lugar vai trazendo para nós um nome diferente para explicar alguma coisa que acontece ali com aquelas figuras, ou para descrever alguma daquelas figuras, ou para descrever uma posição de alguma daquelas figuras, certo? Então, por exemplo, o fato de perpendicular, ninguém sabe, mas perpendicular vem de perpendículo, que é o próprio instrumento para que nós possamos ter para que nós possamos ter essa referência do que está reto com relação à Terra, né? Com relação ao que é horizontal, certo? Os ângulos retos, então quando nós dizemos que temos ali uma reta perpendicular, vem disso, vem disso aqui, certo? E é claro que ele vem de uma prática
de uma prática de construção? É claro, mas ele é uma prática de construção quando nós falamos dessa geometria aqui? Não. Depois dessa definição das partes, das primeiras partes dos elementos da geometria, nós vamos ter uma série ali de axiomas. Esses axiomas, eles são o que se pode predicar facilmente disso que foi apresentado. No momento em que nós construímos aquelas figuras ali, nós podemos facilmente dizer algo sobre elas. É claro que nós temos também nós temos que notar que nós temos construções antes, tá? Nós temos aquelas proposições e depois das proposições ainda podemos dizer axiomas ali daquelas proposições, certo? E aqueles axiomas devem ser notados. Eu não vou nem entrar aqui na discussão se a gente deve desenhar ou não para aprender isso. Porque se a gente desenha já é um outro problema, né? Porque muitas vezes o nosso conhecimento pode ficar ligado à regra de usar um compasso, à regra de usar um esquadro ou coisa assim, e nós não queremos isso também. Nós não queremos que geometria seja um jogo de esquadros e compassos. Ali nós temos algo que é completamente abstrato também. E para fazer uma rápida comparação, depois ainda dos axiomas, antes de fazer isso, nós vamos ter daí, a partir desses problemas, dessas proposições, axiomas e as primeiras definições, nós vamos ter depois os teoremas. E como é que se dá um teorema? Um teorema é exatamente uma regra, uma espécie de lei ali, que não se esgota uma defesa desse teorema. Por isso que é chamado de teorema, porque não se esgota. O único modo que nós temos de afirmar aquele teorema é por negação dizer o que ele não é, o que ele não pode ser. E daí nós vamos ver isso refletido no que a gente vai chamar de análise matemática hoje. Mas claro, com outros sistemas ainda de negação, outros modos de negar aquilo por todo o sistema da matemática já bem definido. E essa geometria aqui é simplesmente passar por essas construções e por todas essas lições que são inúmeras desses elementos de Euclides. Certo? Isso é fundamental aqui e é algo totalmente abstrato. E uma última coisa é que se nós fôssemos fazer uma analogia, ou seja, não é uma correspondência direta, com a lógica nós teríamos aqui a aritmética relacionada à lógica menor e a geometria à lógica maior, que nós temos um discurso, por exemplo, analisando um discurso, nós podemos ver que a parte mais pura, né, seria o raciocínio sem pensamento, estaria ali na lógica menor. E aqui na astronomia, né, a gente precisa fazer várias distinções. Nós devemos notar que tudo isso aqui que eu estou dizendo nunca foi algo separado. Nós não vamos aprender a aritmética separado das coisas. Eu volto um pouco nessa questão da aritmética agora, porque para a astronomia vai ser bastante importante de falar isso. Hoje nós temos um sistema numérico, uma aritmética, né? Ou nós temos uma matemática que é toda assim crivada de símbolos. E nós entendemos esses símbolos no colégio, nós praticamos símbolos, né? As equações, nós temos ali as potências e tudo. Nós usamos isso com uma enorme facilidade, eles são ótimos. Só que tem uma coisa, eles surgiram assim só no nosso tempo. E eles são tão bons que a gente nem questiona mais, não questionamos o uso deles e às vezes nem deveríamos em certos pontos, nem algo que se questionar, porque eles são ótimos aqueles símbolos. Mas, e se nós tivéssemos que aprender matemática sem esses símbolos? E eu coloco aqui uma situação, a prova do colégio militar, é muito interessante, as crianças aprendem essa aritmética, as 4 operações e vários problemas em que se cobra muito mais. Mas o conhecimento básico ali é saber decompor números, saber as 4
Então, há ali um problema, como por exemplo um problema clássico das torneiras, ou o problema clássico das pedrinhas, né? Alguém que, três garotos que jogam pedrinhas com um tempo diferente, um tempo não, mas uma distância diferente do outro, e quando que eles se encontrariam, quando que as pedrinhas se encontrariam no mesmo ponto, né? E ali a gente faz aquela decomposição com todos aqueles números, com os fatores primos, né? Esses problemas, eles cobram muito mais a imaginação. Só que tem uma coisa, se nós conhecemos a aritmética mesmo, se nós conhecemos os números, facilmente de uma imaginação, nós conseguimos abstrair aqui o padrão, ou algum tipo de padrão que ali esteja implícito. Certo? Essa é a diferença de um estudo mais antigo de aritmética, de conhecer simplesmente esses números, e não só conhecer as coisas como símbolos práticos. E é isso que tem acontecido. Nós estamos aprendendo uma série de símbolos práticos e as coisas realmente, o que nós deveríamos abstrair dali, daquelas de certas sentenças, inclusive, elas não, é algo que não acontece. É algo que não acontece durante todo o nosso ensino. Tá? E aqui em astronomia a gente vai ter já uma quantidade enorme de símbolos, de meditações, de problemas, tá? E que vai virar uma confusão enorme, tá? Vai virar uma confusão enorme. Mas a gente pode dizer que essa astronomia se constrói também, da mesma forma como a geometria, ela é recebida lá dos orientais, né? E passa pelos egípcios, e depois nós vemos os gregos falando daquilo, e depois nós encontramos poemas latinos, como por exemplo do Manilius, que vai descrever toda a visão cósmica dele com base nos deuses e nos planetas, e vai diferenciar fenômenos. Mas o fato mesmo é que até chegarmos em Ptolomeu tem muita história, né? Muita coisa. E até que nós entendamos o que era realmente uma visão cósmica antiga, tem muita coisa, tem muita história. Tá? Então isso está ligado tanto à literatura, isso está ligado tanto à concepção literária, quanto às próprias constatações relacionadas a número, né? E o tempo e a geometria, por exemplo, né? E o movimento, certo? Então, é isso que nós temos aqui nessa disciplina da astronomia. Ela vai utilizar todos esses conhecimentos anteriores e ela vai descrever inicialmente ela vai descrever aquilo que nós chamávamos da esfera celeste. A esfera celeste é só uma, mas ela era repartida em 10 partes, e os signos que hoje tão comuns aí nas revistas e horóscopos e tal, tá? Os signos eles ficavam ali na oitava esfera. A primeira esfera era a Lua, a última esfera dos planetas, né? A primeira esfera dos planetas era a Lua, a última era Saturno, e essa visão era completamente geocêntrica, e portanto nós poderíamos, sem muitas discussões sobre isso, mas era completamente antropocêntrica, certo? Essa era a visão, e não fazia sentido outra visão. Por que nós não nascemos no Sol? Por que nós colocaremos o Sol no centro de tudo? E para resumir essa história aqui, o que basicamente fazia esse homem antigo era olhar para o céu, certo? Olhar para o céu, contemplar esse firmamento, essas estrelas fixas, e ver toda a ordem dessa disposição. Depois ver que os planetas se moviam, ver o movimento dos dias e das noites, dos meses e das estações. As estações, cada uma tinha a sua identificação e era periódico. Imagina isso. As estações eram usadas para descrever sentimentos. Nada descreveria. Às vezes tem sentimentos mesclados, né, com todas as suas tonalidades, que nós descrevemos muito melhor, como por exemplo um estado primaveril, um estado veranil, certo?
Isso é muito importante aqui. Nós estamos falando agora de algo mais ligado à astrologia, aos astros e a olhar para o céu como discurso, tá? E todas as discussões que isso implica. Então, ao olhar para o céu como discurso, é óbvio que é algo muito mais complicado. Olhar para qualquer coisa como discurso é complicado. Nós sabemos que uma pessoa tem uma mente ordenadora e, portanto, nós ouvimos o que elas falam, né? E as coisas que elas falam como discurso, óbvio, mas como nós podemos olhar para o cosmos como discurso, tá? Isso é um outro problema dessa astronomia antiga. E essa simbologia, aqui nessa astronomia, ou também na parte da astrologia, isso aqui vai ser principalmente reconhecer esses símbolos, tá? Nós reconhecer o porquê desses símbolos também, tá? Não estamos falando aqui de nenhuma prática, não estamos aqui falando de operar com esses símbolos, estamos falando apenas do reconhecimento, da constatação dos símbolos e do modo de pensá-los, certo? Então, quando nós temos esses 12 signos do zodíaco, é claro que eles estão identificados com essas estações do hemisfério norte. E conhecendo bem essas estações e conhecendo bem esses símbolos, nós entendemos até a justificação do porquê ser Câncer, né? Porquê Áries, certo? Porquê nós damos essa denominação, certo? Isso está ligado à estação, ao modo como as plantas rompem, por exemplo, no hemisfério norte, na Europa, quando entra essa parte, né, do ano correspondente a Áries, por exemplo, certo? E quando nós falamos em observar o céu, que era o exercício básico disso que era a cosmologia, o estudo de cosmologia, né? Nós estamos falando de contemplar a ordem, essa ordem do nosso cosmos. E que ordem é essa, né? Mas será que é uma ordem que nós devemos saber descrevê-la completamente, com todos os seus detalhes? Não, era simplesmente contemplar que uma parte lá em cima era fixa e que se movia de tal modo que e depois outra parte se movia de outra ou estava a tal distância, e depois o sol e o dia e a noite, a regularidade do dia e da noite, os equinócios, e perceber que tudo isso acontece de modo a nos dar essa bela vida, né? De modo que os poetas se influenciaram muito por esse estudo da astronomia, que é justamente a identificação de tudo isso que acontece. E esse aqui é mais um problema, é tanto um problema para a nossa... Agora vamos falar do trivium também. Então, assim, como que nós somos capazes de estudar o trivium se nós não identificamos o que são as coisas? Se nós não tomamos nota das coisas que simplesmente existem, certo? É impossível, é claro que é impossível pensar sobre essas coisas se nós não a conhecemos. Então, por exemplo, na matemática, para que chegássemos a esses símbolos que nós temos hoje, primeiro nós tínhamos que estabelecer o modo como as coisas funcionavam. E depois colocar ali um símbolo que demarcasse um ponto da operação que eu queria executar várias vezes, ou que depois seria útil. Né? Por exemplo, entender que o princípio desse cálculo integral diferencial de hoje surgiu lá atrás com Arquimedes, que apenas somou ali áreas para medir um arco de uma parábola. Ele apenas somou muitas áreas até esgotar aquela soma e perceber quanto ele tinha conseguido comportar dentro daquele espaço, e depois por muitos anos isso não foi mais estudado e tal, e ganhou toda essa simbologia que todo mundo tem medo, né? Se apavora, se esconde atrás do tapete quando vem a prova de cálculo e tal. Mas enfim, nós temos que entender de onde essas coisas partem, e isso está ligado aos signos, isso está ligado à natureza que todas essas coisas apresentam. E agora, por último, por que eu escolhi a música para falar por último? Porque eu já vou fazer um combo aqui, né? Já vou tocar uma machadada aqui. Então, o que a gente tem na música, tá? Nós temos
a música, nós conhecemos hoje a música que se dá no som, tá? Que se dá numa orquestra sinfônica, tá? Nós temos essa música já hiper desenvolvida, digamos assim, tá? Uma música capaz de uma composição muito complexa de se entender, tanto que isso influencia nos gostos, né? Quem não consegue compreender nada dessa música também não vai conseguir nem entender como é que alguém consegue gostar de uma música, de música clássica, certo? Às vezes eu coloco em casa para ouvir, para fazer algumas atividades, coloco lá o Villa-Lobos. A vontade que a minha família tem é de quebrar a televisão. Não, é 3.000, mas a gente compra, né, outra, esconde de ti e tal. A gente não vai deixar isso aqui na sala, né? As pessoas vão ficar tristes e tal. Na verdade, aí que tá, né? A escala até pode ser uma escala alegre, mas as pessoas já associaram a música clássica com tristeza, né? Agora é com velório, não sei. Enfim, mas a ideia aqui é só mostrar que essa música ela tem algo dessa ordem natural, contemplada simplesmente por conhecer o que acontece, o que há nesse cosmo, certo? Quando nós contemplamos o que há no cosmo e o que há nesses elementos da astronomia, ou quando nós vemos o modo como nós construímos figuras mais complexas, figuras sólidas na geometria, ou quando nós vemos as coisas, como as coisas nesse mundo são formadas, né, como as formas geométricas, né, todas compostas formam algo muito mais complexo, nós também conseguimos entender que uma boa música também tem todas essas dimensões e todas essas camadas assim. Como se nós pudéssemos trazer da analogia da cebola, que, se não me engano, até o Shrek usa, né, no filme dele, falando que o ogro é como cebolas, né, e o meu exemplo aqui é tão de ogro quanto a cebola dele. Então, mas aí que está, a cebola que nós estamos falando aqui, ela tem essas camadas e as coisas, todas essas coisas que nós compomos, isso que depois vai se exacerbar no estudo até de estética, por exemplo, que nós podemos ver bem, também faz parte desse estudo da música, tanto no som, quanto numa música que a palavra é música, que teria vindo aí de mus, seria água em grego, mas eu não sei como é que isso funciona exatamente, porque não cheguei aí, né? O Atenas, eu não sei quando que o Atenas mostra como é que é água, tá? Desculpa, gente. Mas a ideia é essa, tá? Que essa música não é só a música que se dá no som. Essa música é todo tipo de harmonia, tá? Então, quando nós falamos de harmonia, as harmonias elas estão presentes na nossa realidade e nós a identificamos sem mesmo saber decompô-las. Nós não conseguimos dizer tudo o que foi necessário para que nós notássemos certa harmonia em alguma coisa ou outra, ou no momento da nossa vida, um momento em que tudo o que aconteceu foi muito harmônico. A vida de um herói é harmônica, quando esse herói tem o seu momento final de vitória, aquilo nos transmite, né? Facilmente nós percebemos harmonia ali, ou num belo quadro que nós vejamos, né, em tinta a óleo, um painel, nós vemos ali muita harmonia, e ali essa harmonia, claro, vamos usar esse exemplo do quadro, nós temos harmonia num quadro pintado com tinta a óleo, por exemplo, nós temos ali a composição de cores, tá? E essas cores frias e quentes que entre elas tem o seu modo particular de harmonizá-las, as quantidades dessas cores, não só o fato delas serem frias e quentes ou comportar cores frias e quentes, mas a quantidade de cores frias e quentes. Depois, a proporção dos elementos do quadro,
a geometria do quadro, a simetria que nós encontramos ali, ou em que formas simétricas aquele quadro está, aquelas figuras estão inseridas. E da mesma forma que nós podemos mostrar essa harmonia aqui, nós podemos mostrar essa harmonia nos sons. Tá? Então, quando nós vemos essa harmonia em tudo que nós contemplamos, algum tipo de harmonia, ou identificamos essas harmonias e até as descrevemos, nós vamos pensar aqui nessa visão cósmica antiga. Tá? Não vamos julgar a visão cósmica antiga agora, mas vamos pensar aqui. Se falava de um macrocosmo e de um microcosmo. O microcosmo seria aquilo que se dá em nós mesmos, aquilo que se dá na nossa ordenação interna, nos nossos movimentos internos. O macrocosmos é aquilo que se dá fora. E nós falávamos também nessa cosmologia antiga de um mundo supralunar e de um mundo sublunar. A ordem a partir da Lua, a partir dessa esfera, e o que está abaixo disso. Certo? Há uma identificação entre as harmonias que acontecem dali para cima e dali para baixo. Essa era a visão cósmica que se tinha, isso muito basicamente. Nesse estudo aqui do trivium e do quadrivium, sobretudo, podemos falar disso bem mais claramente, ainda com mais dados e constatações do século 11 e 12, né? Nessa época da escolástica medieval. Tá? Então, falando um pouco mais da música que se dá no som, nós temos a divisão disso muito clara. Nós temos o estudo da harmônica, né, o estudo da música rítmica e da métrica. A métrica é dada pelo metro, certo? A métrica é dada pelo metro. E onde é que nós encontramos um belo exemplo de métrica? Quando o professor, acho que foi o professor Rafael Nogueira aqui, que falou da tradução do Carlos Alberto Nunes, que ele tenta imitar ali um hexâmetro que se encontrava na poesia grega, né? Quando ele diz: canta-me, ó cólera, ó deusa funesta de Aquiles, Pelida. Tá? Aqui nós estamos vendo essa métrica, né? O metro. Tá? Nós estamos vendo uma frase que tem que se encaixar aqui numa dada regra, que, é claro, vamos lá, é composta, essencialmente, nós temos ela ordenada pelos números e pelo período em que esses números, né, por uma frequência, um período de organização de sequências menores, certo? E toda a poesia também, nós temos a métrica em toda a poesia, nós podemos identificar isso. Tá? O ritmo dado pela nossa diferenciação do que nós cantaremos, ou nós... a força com que nós, por exemplo, empregaremos numa corda, num instrumento de corda, tá? Esse modo de execução que pode variar muito aqui, que não tem a ver com esses tempos da métrica, como eu falei, que na poesia latina já tinha uma diferenciação de tempos, e no português, quando nós vamos transpor isso ou tentar imitar isso, nós temos apenas ali uma colocação de sílabas tônicas nos lugares apropriados, né, naquela frase. Aqui nós temos algo a mais, né, no ritmo, e a harmonia, aqui nesse caso a música, o estudo da harmônica, nós vamos diferenciar essas notas musicais, essas que foram já há muito tempo divididas nas suas oitavas, né, e nós vamos diferenciar ali as notas básicas, as primeiras escalas, e diferenciar todas essas escalas, tá? Então, quando a gente encontra qualquer coisa antiga, até em Cassiodoro, em Hugo de São Vítor, nós já vamos ver ali esse estudo de diferentes escalas, tá? E principalmente, né, quando nós vamos ver sobre a música de Santo Agostinho, nós vamos ver mais ali a descrição do metro.
certo? E tudo isso faz parte do estudo da música. E da mesma forma como eu expliquei para a aritmética e para a geometria, para a astronomia, nós temos o que é mais importante aqui: reconhecer cada elemento que compõe isso aqui, que compõe o que é música e o que é sinfonia, o que é um conjunto de sons, um conjunto de intervalos, por exemplo, tá? Um acorde, por exemplo. Nós entendemos o que é um acorde. Nós vamos ver a ordenação disso e a ordenação de todas essas coisas e trazer isso, né, e o quadrívio vai fazer com que nós as identifiquemos de uma maneira muito mais fácil em qualquer coisa que seja estudada, absolutamente qualquer coisa. Tá? Então, se nós conseguimos muito bem identificar a composição de harmonias em diferentes áreas, como por exemplo se dão nas artes plásticas, ou se dão nas composições geométricas que nós vemos, que se dão na arquitetura, que se dão na música, que se dão na própria ordenação do cosmos, certo? Se nós conseguimos identificar de uma forma mínima, nós já temos aí um belo caminho que nos arraste a uma penetração nessas questões, certo? Então, ali assim como nós vemos no mito da caverna, né, de Platão, ele fala que justamente isso, qual é o tipo de pergunta, ou qual é o tipo de constatação, ou qual é o tipo de contemplação que nos interessa. Aquilo que é óbvio, aquilo que nós vemos e é simplesmente óbvio, aquilo ali não nos interessa, aquilo ali não vai gerar não vai nos mover a lugar nenhum, certo? Mas aquelas coisas que ora parecem uma realidade e de repente olhadas por um outro viés ou ditas outras coisas sobre elas parecem exatamente o contrário do que elas pareceram antes daquilo, é aí que nós vamos tentar responder alguma coisa. E daí aquele nosso sentido que nós falamos da dialética, né? Então aqui isso vai acontecer de uma maneira muito mais rica quando nós temos esse conhecimento de todos os elementos que compõem essas 4 artes do quadrívio. E, é claro, agora coroando tudo isso e compreendendo aqui o valor do quadrívio, principalmente, por que nós estudamos, então, por que nós deveríamos estudar essas 4 artes com muito cuidado, com toda a atenção, justamente porque quando nós entrarmos em qualquer discussão filosófica, qualquer discussão metafísica, tá? Qualquer discussão cosmológica, ou para entender a cosmologia antiga, para entender qualquer coisa que seja desse tipo de discussão, tá? Qualquer coisa que tente falar já, no caso, quando nós temos a filosofia, ela já fala desses elementos aqui em si mesmos, ela já vai diferenciar isso aqui em si mesmo, tá? Nós precisamos do quadrívio para fazer isso, nós precisamos gastar tempo nesse tipo de meditação, até do óbvio não, mas listar e conhecer o que parecia óbvio, às vezes, vai nos fazer perceber o que exatamente era aquilo, como por exemplo esse caso dos axiomas. Nós sabemos hoje, eu vou dar o último exemplo aqui, só para frisar isso, eu sei de muitas pessoas que quando começaram a estudar filosofia com o professor Olavo de Carvalho, né, muitas pessoas se tornaram facilmente atraídas à obra do Mário Ferreira dos Santos, e se aconteceu toda a discussão da obra do Mário Ferreira dos Santos, porque com o material que nós temos não é possível entendê-la. Bom, é mais ou menos aqui o problema, né? Quando nós temos essa filosofia concreta, ela vai partir de axiomas, e vai partir não só de axiomas, né? A filosofia concreta não vai se montar só de axiomas e de toda a lógica, a ontologia, a gnoseologia, não vai se compor só disso, tá? Vai se compor de um caminho inteiro, um caminho histórico-filosófico. Esse é o problema, certo? Para que nós entendamos essas coisas, nós vamos ter as discussões de todos os tempos envolvidas aqui. Isso demora bastante tempo, tá? É mais ou menos esse o recado que eu queria deixar para todos vocês. Obrigado.